Fala pessoal, meu nome é Thiago Silva, aqui da WizTech, e estamos continuando aqui com mais um vídeo da série Python Assíncrono para o Web. E dessa vez a gente já vai começar um projeto Python real, tá? Deixa eu abrir aqui, até aqui o disclaimer do que a gente vai fazer. Nós vamos criar um sistema web, né, um aplicativo web, um aplicativo Python, né, para dizer a verdade, assíncrono, e vamos disponibilizar uma API REST, né? Por quê? Porque, assim, normalmente o que, é que acontece mais hoje em dia, ao invés da gente ter aquele modelo MVC clássico em que o back-end já envia o HTML pronto, isso ainda acontece, mas na maioria dos projetos hoje em dia o que tem acontecido é que a gente tem um front-end lá, seja um React, um Vue, um Svelte da vida, e a gente só precisa disponibilizar uma API REST baseada lá em JSONs, indo e voltando. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai criar nosso aplicativo Python assíncrono e nós vamos disponibilizar uma API REST com base em um framework chamado Starlet, que eu vou falar mais sobre ele depois, eu vou falar sobre algumas outras opções, a gente vai usar o Starlet aqui. E o que a gente vai fazer efetivamente? Nós vamos ter três processos: criação de usuário, envio de e-mail e login. Na verdade vai acabar sendo dois. Vou falar aqui o que a gente vai começar a fazer hoje: criação de usuário. O processo de criação de usuário implica em verificar se as informações enviadas são suficientes, verificar se o e-mail está disponível, persistir o usuário no banco de dados. E quando eu falo aqui de envio de e-mail, eu estou falando desse e-mailzinho de boas-vindas aqui, tudo de forma assíncrona. Eu vou mostrar como tratar esse e-mail aqui para que a gente possa enviar ele de uma forma, como uma tarefa de background, que ele não vai bloquear a requisição. É bem bacana isso aqui. Então a gente vai internalizar bastante os conceitos que a gente viu nos últimos vídeos. Se você não acompanhou, eu vou deixar o link aí na descrição da playlist. Então, para a gente começar, deixa eu abrir aqui. Eu já criei uma pasta para a gente trabalhar. E se está vendo aqui o meu ambiente virtual, né? .env, eu boto com um pontinho para que ele não apareça. Então eu vou entrar aqui no meu ambiente virtual, env, bin, activate, beleza. E vou abrir aqui o PyCharm, que está na pasta do projeto. Então vamos começar aqui a criação do nosso projeto web. Então vamos iniciar pela nossa aplicação, né? Então, application. Aqui eu gosto de colocar os domínios, né, da nossa aplicação. Então aqui a gente vai ter só o domínio de usuário, mas se fosse, por exemplo, um e-commerce, você teria o domínio de clientes, você teria domínio de pagamento, de carrinho de compra, de produtos, enfim. Aí você adiciona os seus domínios aqui conforme você for precisando. E aqui no domínio de usuários a gente tem entidades, né? No caso, aqui só vai ter uma entidade, que é a entidade de usuário mesmo. Então eu vou criar um novo documento, novo arquivo, user entity.py, e abrir aqui ele já para a gente começar a codificar. Bom, vamos lá. Class user entity. Eu gosto de deixar no singular, mas se você quiser colocar no plural também não tem problema nenhum. Int. E aqui a gente já vai definir quais são os atributos que essa classe tem, né? Essa entidade tem. Então ela vai ter um ID, que representa o ID realmente inserido no banco de dados. Você pode usar o auto lá, o auto increment, né, do próprio banco de dados, ou você pode colocar aqui um UID, enfim. Ou se você, como a gente já vai ter um e-mail, você pode até deixar ele com o e-mail. Eu não gosto muito porque às vezes o usuário precisa trocar o e-mail e aí deixar uma chave privada, uma chave primária como e-mail, às vezes pode dar alguns problemas. Então, mas é uma escolha pessoal, né? Então ele vai ter nome, ele vai ter uma senha, password, ele vai ter uma data, um momento de criação, né? Created at the time. Eu vou até importar já a biblioteca. Click time. Ele vai ter um momento de update, updated at update time. E um last login, para ele ter controle aqui da última vez que ele fez um login. Aqui, self.id igual id self e vamos adicionar aqui todos esses atributos na nossa entidade.
A gente poderia também passar aqui usando keywords, né? Para colocar como set attribute e tal. Eu não gosto muito de trabalhar assim porque aí você perde a anotação. Quando você escreve com todas as letras o que é cada coisa, quando você escreve com todas as letras o que é cada coisa, você continua tendo a anotação dos tipos e aí fica mais fácil de trabalhar depois. Então, é um trabalhinho aqui extra, mas que vale a pena. Pronto, isso aqui é o que o nosso usuário é, né? Mas tem algumas coisas que ele faz que é bom trazer na bagagem. Por exemplo, uma das coisas que o usuário que faz aqui é um método que é de pegar o password que ele mandou e criar um hash, né? Porque a gente não vai salvar o password diretamente lá no banco de dados em texto simples. Não, a gente coloca como um hash, né? Então, da biblioteca hashlib, eu gosto de trabalhar com o SHA-512. Se você preferir trabalhar com outro tipo de hash, sei lá, bcrypt, enfim, aí é uma escolha sua. Então, self.password igual a SHA-512 e aqui a gente vai passar o password, né, que foi passado lá no construtor, e nós vamos passar um encode. Encode UTF-8 muito bem. Então, dessa forma a gente consegue o resultado dessa operação aqui vai ser um hash relativamente comprido que deixa a senha mais ou menos protegida lá no banco de dados. Muito bem, então aqui a gente já modelou mais ou menos o nosso usuário. Se você quiser, por exemplo, colocar um e-mail aqui, alguma expressão regular para validar um e-mail, enfim, aqui você pode colocar métodos que estão relacionados ao que o usuário é e ao que o usuário faz, né? O que essa entidade usuário faz. Então agora a gente já criou nossa entidade de usuários. Então vamos para os casos de uso. Use cases. Primeiro caso de uso é create user. Vamos adicionar aqui um arquivo usecase.py. Passar para cá para a gente já conseguir codificar ele. Async def. Às vezes o pessoal gosta de trabalhar com caso de uso como classe. Eu prefiro trabalhar ele de uma maneira funcional. Isso é uma questão muito de escolha também. Async def create user, o C de use case. Então a gente vai passar para esse caso de uso data dict. Você pode ter uma entidade adapter para poder verificar se essas informações que estão vindo aí já são informações corretas, ou você pode fazer isso aqui diretamente do caso de uso. Depende muito. Às vezes eu crio um adapter, às vezes não. Isso aí também fica a critério. Então, quais são as informações que eu preciso ter para criar um usuário? Bom, eu preciso ter data.get e-mail, né? Eu não posso criar um usuário sem e-mail. E eu preciso ter um password. E também eu preciso ter um nome, né? Para saber quem é o usuário. Name. Pronto, se eu tiver tudo isso aqui, eu sigo minha vida, no meu caso de uso. Se eu não tiver, aí eu vou até adicionar aqui uma anotação de retorno. Eu sempre gosto de retornar um string e um inteiro. Esse inteiro que o string é algum aviso e o inteiro seria um código HTTP. Lembrando que a gente está aqui a nível de aplicação ainda, mas eu acho os códigos HTTP muito legais para identificar algum erro, porque todo mundo conhece os códigos HTTP, então, enfim, são bem padrão. Então, informações insuficientes.
E aqui eu retorno um 400, né, por exemplo. Claro que você pode ser mais específico, né? Você pode verificar cada um e dizer falta e-mail, falta senha, falta nome, né? Então vamos aqui, pelo bem da simplicidade, só retornar informações insuficientes. E junto com o caso de uso, a gente cria um repositório. A gente também não precisa ser tão explícito no nome, porque a gente já está no domínio de criar usuário, né? A gente já está na parte de criar usuário, então é claro que é o repositório de criar usuário. Aí aqui sim, uma classe create user repository, que aqui a gente define os métodos que a nossa classe precisa, que nosso caso de uso, né, precisa para poder obter dados e persistir dados. Então, check. Então, primeira método que eu vou criar é check available e-mail, né, para verificar se o e-mail está disponível. Então, passo um e-mail como string e retorno um booleano, que vai me dizer se o e-mail está ou não. E depois eu implemento aqui esse método. E depois eu tenho o propriamente dito, que é create, ou posso botar assim, persist user, que ele recebe como argumento um user da classe user entity. Pronto. Ele não precisa retornar nada. Se ele der erro, ele deu erro. Muito bem. Então aqui, no primeiro passo nosso é instanciar a classe, tá? Então vou botar repo igual, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil, o nome completo da classe, import. Você pode importar ela dessa forma, né, como o PyCharm importou, ou podia só fazer isso aqui. Também dá no mesmo, que é uma importação relativa, né? Então, a gente instancia esse repositório e aí a gente faz a validação. E-mail available igual ao await repo.check, e aí passa o e-mail que veio pra gente. A gente já pode botar até dessa forma, que a gente já tem certeza que o e-mail existe. E se o e-mail estiver disponível, nós novamente pegamos aqui o nosso repositório e repo.persist user, e aí nós passamos para cá o nosso usuário que a gente vai criar agora. User igual ao user entity, vou instanciar ele. Opa, importei localmente. Importar logo aqui acima. Muito bem. E aqui a gente vai passar os dados, né? A gente passa o e-mail, que é data, e-mail. Passa a senha que veio. Passamos também o nome. E logo em seguida a gente pode passar o created@, né, que vai ser um objeto de time.now, né, que é a hora atual, e o updated@ também. Ele nunca fez login, né, então a gente pode passar ele até, deixa eu até colocar aqui a possibilidade de passar como nome. Muito bem. E logo em seguida o ID também, né? O ID a gente não precisa necessariamente saber. Então ele passa como nome. Muito bem. Então aqui a gente já faz user.createPassword. A gente já chama a função, pronto, ele já transforma em hash e a gente passa para cá. No próximo vídeo a gente continua isso aqui e aí eu vou mostrar exatamente como tirar esse mock do repositório, né, que aqui ele não tem implementação nenhuma, então a gente já vai implementar esse repositório aqui e também fazer o envio do e-mail se der tempo, senão a gente deixa para o próximo vídeo, pessoal. Então até aqui, tudo bem? E valeu, pessoal!